Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Só um minuto que eu estou aqui terminando um post para chamar os nossos colegas para o nosso webinar. Espera aí. Tudo bem? Esperando o pessoal entrar na sala, ainda vendo os números subindo. Só mais um segundo e nós já iniciamos o nosso webinar de hoje. Nosso webinar de hoje é o último webinar do ano, então todo mundo aí vai descansar um pouquinho. É, esse ano foi puxado, né, gente? Então a gente aí vai celebrar, vamos dizer assim, nosso último webinar do ano. Deixa eu só voltar aqui, esperar o pessoal dar boa noite. Tudo bem, Kênia? Obrigada pela presença, boa noite. Deixa eu ver aqui, o pessoal entrando. Olá, Eliane, Hélio, Joyce, a Márcia, tudo bem? Nisa, Plínio, Pri, Raquel. Tem uma lista aqui subindo. Obrigada, gente, pela participação. Hoje a gente vai fazer um webinar da Team One, né? Que é o último do ano, mas também já dentro da pegada que nós temos trabalhado nesse último quarter, que é um webinar que ele é híbrido, ele combina duas técnicas também, e a gente vai fazer revisão de setups hoje, um setup em Invisalign, usando o software CleanCheck, e vamos fazer um outro setup dos alinhadores selfie, usando o software CleanViewer, tá? Então hoje eu venho mostrar para vocês aqui uma faceta diferente, uma faceta de planejamento diferente, para que vocês conheçam duas ferramentas de planejamento virtual para tratar os casos ortodônticos, tá? Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, me formei em Araraquara, fiz minha especialização aqui em São Paulo com o Dr. Luciano da Silva Carvalho e trabalho com alinhadores desde 2006, não só no consultório, né, tratando os pacientes com fluxo digital, mas também trabalhando no setor de educação, já desde 2011. Passei pela educação da Align Technology, depois migramos aqui para Team One, fazendo também um braço de educação da Invisalign, e hoje a gente tem também, mantemos ainda essa linha de educação Invisalign e colocamos esse ano também os alinhadores selfie dentro da nossa grade de educação, tá? Então, acho que é muito legal, porque a gente vai conseguir reproduzir essa onda do mercado, né, de multimarcas, de alinhadores também dentro da Team One, para que a gente possa sempre crescer, sempre melhorar a questão da educação e do protagonismo do profissional, como é o lema da Abralo, da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos. Lembrando vocês que tudo que vocês veem aqui, vocês encontram não só no nosso site, que no nosso site da Team One nós temos um portal de educação, onde vocês assistem os webinários em replay, onde vocês fazem inscrições dos cursos online e presenciais, tá? E também lá a gente também vai encontrar no nosso Instagram, quem ainda não segue, siga team1.one, que ali também nós sempre postamos os links não só dos webinários, como também dos cursos. E se vocês ainda não recebem os nossos e-mails de informação, não só dos webinários, de quando a gente tem algum lançamento, deixem no chat que a Camila vai copiar esse e-mail e incluir vocês no nosso mailing, tá? Então, a Timon é uma empresa que fornece educação para alinhadores e, recentemente, também, esse ano, também lançamos a faceta do Planning Center Restaurador. Vocês já têm acompanhado os webinários com o Dr. Marcelo, que é o nosso planner aqui, e ele integra não só a ortodontia, mas a parte de fluxo digital para design do sorriso, né? Para desenho do sorriso e planejamento das próteses aqui no nosso consultório com o Dr. Fábio, tá? Então, vocês conseguem também acompanhar os webinários mensais do Serra para entender como é que o fluxo digital ele pode entrar não só na ortodontia, mas também em outras especialidades dentro do seu consultório. E muitas vezes não utilizando quase nada
nada além do que vocês já têm aí no seu consultório, tá? Que é muitas vezes um scanner, a possibilidade de se fazer usando um app, né, de Smile Design, ou enviando essas imagens, fotografias e instruções para a Team One, que da mesma forma que nós fazemos o planejamento orto, que vocês já conhecem, que é o TPS Orto, nós também temos o TPS Restaurador, que é o Planning Center do restaurativo. Tá bom? Então, depois entrem lá no nosso site para vocês conhecerem. E já adiantando para vocês que o ano que vem nós teremos não só, né? A gente está mudando o nosso site, e em 2023 a Camila vai soltar isso para a gente já. A gente vai ter toda a linha de educação Invisalign e, em paralelo, toda a linha de educação Self. TPS, avaliação de casos, cursos online e presenciais da jornada também Self. Em paralelo ao que nós já temos de educação continuada de Invisalign, nós vamos manter para o ano que vem os cursos de treinamento do programa CleanCheck, planejamento virtual avançado, hands-on, que é a introdução ao fluxo, como é que usa o scanner, como que usa os programas, e toda a rede de Superclass. O ano que vem a gente está prometendo lançar eventos presenciais também, como nós tínhamos antes da pandemia. Vamos ver como a gente programa toda a nossa agenda para o ano que vem. Então, o primeiro ponto, né, como revisar as revisões de CleanCheck, ou o ano que vem nós vamos também ter o TPS do Self, vocês entram no site e tem esse ícone, né, vocês logam e ali vem o pedido, tá? As revisões vocês preenchem o nome, o número do paciente, a queixa principal, e nós temos duas consultoras que fazem a sua revisão do início ao fim. Vocês podem deixar aleatório, as duas são ortodontistas, trabalham tanto com Invisalign quanto com Self, para poder orientar vocês no planejamento. Ou vocês podem também seguir uma outra linha, que é o TPS VIP. O TPS convencional, que é esse feito pela doutora Fernanda e a doutora Luciana, são revisões de CleanCheck ou de CleanViewer, né? Então, são planejamentos que vocês fazem do início ao fim. Então, mandou um caso, ela vai revisar em cada volta do setup até vocês fazerem a aprovação, tá? Existe um sistema, nós usamos um sistema que é como se fosse uma caixa de comunicação, WhatsApp dentro do site para vocês fazerem essa comunicação. Ou também tem a modalidade do TPS VIP, que vocês agendam um horário e vêm encontrar conosco ao vivo. Quem faz essa modalidade sou eu, a Soraya e a Daniela. Na realidade, a divisão dos consultores por modalidade de TPS é por disponibilidade também de agenda, né? Quando o setup retorna, 1, 2, 3, 4 setups que nós vimos ali no VIP, os consultores não vão entrar novamente no seu setup para visualizar esses consultores do TPS VIP, tá? E do TPS convencional, sim, vocês têm acompanhamento do início ao fim. Essa é a diferença entre as duas modalidades. Ok? Hoje, então, eu vou iniciar, como a proposta é fazer 2 revisões, eu não vou colocar a parte teórica, como a gente coloca de praxe, e eu já vou entrar na revisão de setup. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Tô vendo vocês ali no chat. Boa noite, Mara, Sônia, Miguel, Plínio, Thaís, tudo bem? Obrigada pela presença hoje aqui. E eu já vou compartilhar com vocês um caso. Eu vou começar fazendo uma revisão de CleanCheck de uma colega nossa. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo a página da IDS para que a gente possa visualizar. Já compartilhando. Olá, Priscila, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, fazendo uma revisão de CleanCheck. Esse é o software que vocês já conhecem, que a gente há muitos anos, né, trabalha com esse webinar usando esse software para a gente fazer o planejamento virtual, tá? Então, o que ele possibilita? Ele possibilita não só que nós vejamos aqui as imagens do paciente, eu ocultei as informações pessoais, tá? Porque é um setup que não é meu, é de uma colega. E aqui do lado direito a comunicação, né? Os diversos setups e tudo mais. Então, isso
o que eu gosto? Quando a gente olha, a primeira coisa que nós vamos iniciar essa revisão é perceber que isso é um setup de alinhadores adicionais. Então, quando nós temos um setup de alinhadores adicionais, eu acho sempre importante a gente voltar ao planejamento inicial que foi aprovado, tá? Então, eu clico aqui nas 3 bolinhas e eu vou adicionar a comparação o setup anteriormente aprovado. Por quê? Porque eu posso comparar o que foi que não deu certo, vamos dizer assim, né? Nesse setup atual. Pelas recomendações da dentista responsável, eu já estou vendo que ela tinha solicitado torque de coroa, verticalizar os dentes sem fazer expansão, adicionar os alinhadores de sobrecorreção e também em cada arcada, tá? Mas é que eu vou recolher um pouco para podermos visualizar, então, essa situação. Então, esse aqui era o caso inicial do paciente, tá? Então, arcada superior, presença dos terceiros ainda, arcada inferior, também um lado dos terceiros, o apinhamento, a atresia do arco, a forma do arco como é estreita, tá? E desse lado aqui, então, o plano que foi aprovado de forma primária. Deixa eu só mudar aqui. Eu falo para vocês que eu sempre gosto aqui de colocar ele na forma livre, que eu acho que o mouse ele gira mais de uma forma mais certa, tá? Do que aquele que é escrito preciso. Olha que legal aqui, a Neuza tinha esse dente em brode, né? E aqui ela fazendo a correção. Então, sempre é importante nós darmos o play nessa etapa para avaliarmos o que foi que ficou pendente para um segundo momento. Então, havia aqui um descruzamento do brode do lado direito, certo? Aqui nós visualizamos a extração dos terceiros com a distalização do quadrante 2, distalização de molares de forma sequencial. Notem aqui, ó, como a gente tinha a abertura de espaços, né? Deixa eu dar até mais um zoom aqui, porque eu quero que vocês evidenciem bem que o movimento sequencial, ele vai possibilitar, né, essa criação de diastemas entre os dentes para ter um maior controle na distalização, tá? E também facilita a ancoragem. Então, o que foi programado para essa arcada inferior agora? Então, aqui a extração do terceiro molar, e aqui nesse lado, a expansão do quadrante 4 com a mesialização sequencial do quadrante 3. Quando nós olhamos aqui na aba estágios, nós conseguimos visualizar esse desenho. Então, olha só o superior, como ele foi feito com um movimento de distalização sequencial. Então, nesse caso aqui, ele vem movendo desculpa, esse aqui é do plano 9. Ele não está me dando aqui o estágio do plano atual. Mas aqui eu tinha uma distalização sequencial do quadrante 2, ó. Tá? E um leve vai e vem, sim, que foi proposital nessa fase aqui, nesses incisivos, para que conseguíssemos uma melhora do alinhamento e uma melhora do torque dos incisivos superiores, ó. Então, vejam que eu promovi inicialmente um vai e vem, para depois a gente fazer a retração e a correção, tá? Então, dessa forma que nós tivemos aqui, inicialmente, o que nós conquistamos desse lado foi esse resultado. Então, notem que sempre que nós escaneamos o paciente para fazer fase de adicionais, a gente consegue comparar o inicial, que é esse estágio, com o planejado, que é esse estágio, e com o resultado final, tá? Então, o que nós podemos visualizar? Uma boa condição aqui dos cruzamentos de Brode do pré, né? Ainda faltando torque na coroa dos incisivos, era um movimento que tinha um torque muito negativo, por isso mesmo foi feito um vai e vem, para tentar levar um pouquinho essas coroas para frente e aí voltando, tá bom? Se eu fosse replanejar, eu não sei se eu fiz esse caso com a Neuza, deixa eu até olhar aqui. Aqui não, foi o da Neuza mesmo. Mas geralmente o que eu gosto de fazer a correção é que nós fazemos vários casos juntas. Mas aqui, quando eu gosto de fazer a correção, eu prefiro, em vez de levar ele para frente de corpo, como foi realizado, olha, observem aqui no zoom.
Nos primeiros estágios, essa ideia de promover o vai e vem para corrigir o torque, ela é boa, mas ela não pode ser feita às custas de um movimento de corpo. Teria que ser uma proclinação da coroa, né? Ao invés de eu levar esse dente de corpo para frente, eu teria que manter essa raiz e jogar essa coroa para vestibular, apenas com um movimento de inclinação, tá? Aí alinharia por vestibularização, melhoraria o torque nesse momento e não deixaria a cargo desse power read essa correção inteira do torque da coroa. Tá? Deu para entender a diferença? Aqui no caso, olha, foi feito um vai e vem que seria benéfico à correção do torque, mas nesse planejamento inicial, ó, foi jogado de corpo e ele não foi só vestibularizando a coroa, que seria muito mais previsível para acontecer a correção. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Então, aqui feito esse movimento, olha só a quantidade da sobrecorreção em relação à posição inicial e o bom resultado, é o que nós sempre falamos. Se nós estamos falando do vertical, sobrecorrija. Sobrecorrija quanto? Se o paciente tem um padrão horizontal, se ele tem uma tendência à mordida profunda esquelética, sobrecorrija o topo, né? O vertical, porque você vai conseguir menos que aquilo. Olha só, a gente conseguiu talvez, olha, vamos colocar aqui, ó, quanto foi projetado. Talvez a gente tenha conseguido metade disso, tá? Então, sempre importante considerar o padrão facial para a gente fazer também a quantidade de sobrecorreção, ok? Agora vamos ver nessa vista esquerda para a gente analisar. Vocês viram que a gente ainda não modificou o setup, nós estamos avaliando o que não deu certo para conseguir construir o próximo planejamento, tá? E aí do lado esquerdo, nós tínhamos também a distalização sequencial, né? Até que nós conseguimos um bom resultado aqui, mas ainda ficou aquém, né? Os pré-molares, apesar de ter mudado um pouquinho, ele era mais à frente, mais classe 2, ele finalizou um topo. E agora a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, eu fechei o setup anterior, agora vamos falar da atualidade. Vamos ver aqui quais são as necessidades da colega. Ela tinha pedido inicialmente um torque de coroa de 2,1 para distal, de forma que nivele o bordo incisal com 1,1, 2,1 para distal. Eu acho que seria uma angulação, né, que ela solicitou. Verticalizar os dentes sem fazer expansão ou vestibularização. Então, seria o torque só de raiz. E pediu alinhadores de sobrecorreção por conta provavelmente do IPR, tá? Então, o primeiro ponto que eu penso para uma fase de adicionais é que ele está muito longo. Então, a gente também tem que cuidar em relação a isso, porque o paciente, nesse momento, ele já está um pouco cansado. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Qual é uma forma que a gente pode, talvez, reduzir um pouquinho do tempo dessa fase de adicionais? A primeira maneira que a gente pode reduzir o tempo é reduzir a distalização sequencial, que é o que vai consumir tempo nesse momento, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha na aba de estágios, essa distalização sequencial, ela consome tempo. E no arco inferior, nós temos também aqui bastante alinhador, né? Vamos ver qual é a necessidade desse caso. Mas me parece que ele vem acompanhando mais ou menos a duração do tratamento superior, porque as mudanças nesse arco inferior, elas são muito pequenas, tá? Então, nós poderíamos também pensar depois em fazer ajustes nessa velocidade, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou imaginar, como ela colocou, ela permitiu um pouco de IPR, eu vou aumentar esse IPR para reduzir a distalização do molar. Ou outra forma, se nós quisermos manter a distalização do molar, seria a gente aplicar uma ancoragem esquelética para poder fazer a distalização de vários dentes ao mesmo tempo. Lembrem-se que quando nós falamos de distalização de vários dentes ao mesmo tempo, nós não estamos falando em distalização de bloco, nós estamos falando de uma distalização sequencial, porém, uma ancoragem extra para o alinhador conseguir distalizar mais que aquele padrão 50%, tá? Então,
então a gente conseguiria ter aqui, talvez até 4 dentes já distalizando ao mesmo tempo, que encurtaria o tempo de tratamento. Outro ponto importante que não foi aplicado aqui, esse caso é uma classe 2-2. Sempre que a gente tem uma classe 2-2, eu preciso ver esse foguete, só que com as barras anteriores iniciando no estágio número 1, tá? Porque eu vou começar com alinhamento estético. Então, quando eu fizer a distalização desse molar, eu preciso fazer uma força para frente, corrigindo esse incisivo com uma vestibularização. Apesar da doutora não ter falado que ela não queria vestibularizar, a vestibularização, ele é um posicionamento temporário. A gente vai abrir o overjet para depois fazer a redução durante a retração, tá? Outra coisa que falta aqui é elástico de classe 2. Com certeza, não dá para fazer essa correção sem os elásticos de classe 2. Se formos pensar na característica dessa maloclusão inicial, qual seria o melhor recurso para elástico de classe 2? Coloquem para mim ali no chat. Botões ou recortes do tipo gancho para a gente fazer a ancoragem dessa mecânica de classe 2. O que é que vocês acham que seria mais interessante nesse caso? Vamos ver o que vocês respondem ali. A Marcela colocou botão, a Thaís colocou botão, a Sônia, botão, a Tereza, botão, Raquel, Karen. Perfeito, gente, o raciocínio está correto, porque se nós não colocássemos botão aqui, nós poderíamos também atrapalhar um pouco a correção do torque dos incisivos. Muitas vezes a gente acha ideal colocar o botão e o nosso paciente não aceita. O Carlos colocou botões também, né? Então, mecanicamente, o melhor é botão. Clinicamente, quem põe a mão na saliva e senta com o paciente para vender botão, muitas vezes põe gancho, certo? Porque, clinicamente, a gente vive uma situação que, às vezes, a gente também não tem, por exemplo, um paciente que mora em outra cidade, você não quer aquela urgência do botão cair. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando gancho. E aí, a minha pergunta para vocês é, num caso desse, se eu tiver que colocar o gancho, qual é a preparação do meu setup que eu devo fazer para poder usar o gancho sem prejuízo na mecânica? Alguém chutaria alguma medida que, se você precisar colocar o gancho nesses caninos, não tiver a possibilidade de usar botões, eu poderia usar como um plano B nesse setup? Eu coloco os ganchos e eu faço o que no meu setup? Compensa na vestibularização. Perfeito, Thaís. Eu vou sobrecorrigir o torque dos incisivos, né? Então, se eu preciso usar os ganchos numa situação como essa, eu pego os meus incisivos e eu vou fazer mais torque, mais vestibularização do que eu gostaria, tá? Trabalhando com o nosso princípio de setup dinâmico. Lembrem sempre do conceito do preparo de um setup dinâmico. Tá bom? A Elisa colocou ali, se fosse colocar mini parafuso para distalizar, onde seria? Elisa, a gente poderia colocar de duas formas. Eu gosto muito, né, da ideia do extra-alveolar, então eu colocaria aqui um IZC, tá? Nem sempre é possível, nem sempre o paciente aceita, nem sempre o clínico tem habilidade, nem sempre a posição anatômica favorece. Se fosse colocar interradiculares, teria que ser após a distalização do segundo molar. Então, seria a distalização do segundo molar com elásticos de classe 2, depois você colocaria o pino interradicular entre primeiro e segundo molar e travaria o seu molar, o seu segundo molar ali, tá bom? A Karen colocou, mas como saber a quantidade de torque a mais? Karen, a gente não vai ter, eu nunca vi nenhum estudo que fale sobre a quantidade de compensação virtual que você tem que programar para o torque do incisivo nessa situação. Então, nosso feeling vai ser clínico, né? Eu sempre falo nas aulas, quando a gente fala do conceito de planejamento dinâmico, que a gente tem que conhecer, né, os resultados que esses aparelhos nos dão para você poder trabalhar com uma compensação em relação à sua experiência. Então, o que eu colocaria? Eu colocaria algo em torno de 20%, alguma coisa assim, para você ir calibrando
calibrando. Até porque, quando a gente fala sobrecorrija 100%, vamos pensar que você vai levar a 100% a mais de tempo também, porque você faz o movimento ficar muito longo, tá? Então, eu sempre faço algo em torno de 20%, e cada movimento vai ter uma sobrecorreção, né? Você viu que a referência que eu usei da intrusão do incisivo foi clínica. Se é o padrão facial, leve ao topo, né? Mas essa mordida, ela não vai chegar. Então, cada situação clínica vai exigir um tipo de sobrecorreção, tá bom? Nesse torque, eu faria algo em torno de 20% para a gente não ter essa retroinclinação que aconteceu aqui nos incisivos, ok? O Carlos perguntou, a distalização sequencial não favoreceria o movimento do torque nos incisivos? Favoreceria, por isso que nós vamos fazer, né? A gente vai manter, mas aqui nesse caso, Carlos, como é um adicional, a nossa proposta foi reduzir o tempo, então aumentar um pouco o IPR, mas mesmo assim mantendo a distalização sequencial com a antecipação também da correção do torque dos incisivos. Então, o efeito mola, né? Movimentos sinérgicos, eles podem se ajudar. Distaliza molar e joga os incisivos para frente, tá bom? Fernanda perguntou, poderia colocar ganchos nos primeiros prés e botões nos segundos molares? Melhoraria ou pioraria alguma coisa? Fê, colocar gancho nos primeiros prés superiores, né? Poderia ter um movimento, uma distância maior em relação aos incisivos. Então, ter menos reflexo na correção, na interrupção, atrapalhando menos a correção do torque dos incisivos. Mas continua tendo a mesma resultante, né? Pode ser o menor resultante em número absoluto, mas a força continua sendo contrária, tá? E sobre os molares inferiores, para a gente colocar botão, eu gosto de utilizar o botão no inferior em duas situações. A primeira, se nós utilizarmos a mesialização dos inferiores como proposta para tratamento, que desse lado, por exemplo, não há, tá vendo? Ou a extrusão. Esse até tem um pouquinho, né? Ó, a gente não vê muito, vamos ver a sobreposição, ó. Tem pouquíssima mesialização, né? Então, desse lado, seria talvez interessante por conta da extrusão. Mas vocês sabem que hoje eu tenho sido muito reticente em fazer a extrusão de dentes que tem a perda da anatomia coronária. Porque quando você vê no início, olha aqui esse dente, vamos ver se clinicamente eu tenho essa, ó, é uma coroa, tá? Por que que eu vou extruir uma coroa de cerâmica, metalocerâmica, para desnivelar a gengival e deixar a anatomia de cúspides plana? Então, muitas vezes, eu até intruo esses molares, se ele foi construído dessa forma, eu nivelo a gengival, escondo um pouco essa cinta metálica até, para proporcionar, ao final, um espaço oclusal para o clínico trocar essas próteses. Tá bom? Então, o inferior eu não colocaria botão porque não tem a mesialização nem a extrusão. Eu colocaria o gancho, até porque aqui ainda a gente está trabalhando com uma coroa, aqui é baita chato colar botão, tá bom? Do outro lado, acho que esse lado a gente mesializa, também não, só extrui. Se for a anatomia dentária, se for um dente rígido, eu mantenho essa extrusão. Se fosse uma coroa, eu já eliminaria e finalizaria sim com o espaço oclusal, tá? Para poder reanatomizar a coroa do molar, ok? Deu para entender? Então, vamos seguir aqui. Então, qual seria a nossa proposta para tentar reduzir um pouco o tempo desses adicionais, né? Eu tiraria, então, um pouco da distalização, vamos rodar aqui, ó. Acrescentaria um pouco mais de IPR nesses posteriores, colocaria a mecânica de elástico de classe 2, anteciparia a correção aqui dos incisivos às custas de uma vestibularização de coroa, como nós falamos, mas promoveria sim um vai e vem, só que é muito mais fácil nós conseguirmos o torque dessa coroa vestibularizando e depois fazendo a retração do que fazendo um puro torque radicular, como está sendo realizado durante a retração. Na retração, a nossa tendência é lingualizar mais, então eu teria maior esforço do alinhador de fazer a correção do torque durante a retração, tá? Por isso que eu acho que é melhor, nesse caso, a gente partir para um ligeiro vai e vem, ok?
Vamos seguir então. Vamos fazer essas mudanças em 3D, que eu acho que a gente consegue aqui fazer tudo em 3D. Se não fôssemos fazer em 3D, ou se vocês não têm familiaridade com o controle em 3D, vocês sabem que existe uma estatística que menos de 20% dos doutores modificam em 3D, né? Sabe usar mesmo os controles com precisão. Então, se você tem dúvidas, basta escrever, digite todas essas frases que nós comentamos, que vocês conseguiriam também fazer as mudanças aqui, tá bom? Nesse caso, como tem o recurso, a gente vai já aproveitar e treinar aqui os recursos em 3D, tá bom? Vocês viram como mudou, né, a aparência agora da sinalização do IPR. Então, qual é o primeiro modo que eu gosto de fazer? Não dá para abrir mão da chave do canino. Concordam? A gente não vai perder o posicionamento do canino. Então, o que que nós fazemos nesse momento? Eu vou travar a posição do dente, tá? Eu não vou tornar imóvel, que se eu tornar imóvel, eu jogo lá para o início, ó. Não é isso que eu quero. Então, eu volto, eu vou só travar a posição do canino aqui, tá? E aí, agora, eu vou aumentar, olha, o IPR de cada lugarzinho desse, vou permitir valores não recomendados, porque quando dá 0,5 a somatória da fase inicial com o adicional, ele não permite fazer mais, então eu tenho que ir aqui na rodinha e selecionar esse comando, e aí ele vai deixar que eu aumente, vai sinalizar que eu estou fazendo mais que 0,5. Notem que quando eu aumento o IPR posterior, eu vou reduzindo a quantidade da distalização que eu projeto, ó, tá? Então, fazendo o máximo de IPR posterior, eu consigo ainda um bom relacionamento de molares, mas mantive a distalização, mas eu vou reduzir um pouquinho o tempo. Agora eu vou desbloquear, porque eu já consegui aqui. Sempre, vamos cuidar agora desse quadrante 1, é esse que eu estou cuidando agora, tá? Então, primeiro reduzir a distalização, agora mantendo a distalização com a intrusão, eu vou colocar um attachment nessa distal, porque esse dente vai tender a pendular conforme eu distalizo, e aí um attachment na distal tenta segurar um pouquinho o posicionamento dele. Tá? Esse, por ser um dente terminal, ele vai estar abraçando também a distal, então eu não vou colocar um attachment, até porque é muito difícil a gente colar um attachment em segundos, e geralmente a gente acaba não fazendo. Agora vamos acertar o antagonista dele. Então, estou aqui no quadrante 2, agora eu vou partir aqui para o quadrante 3. Quando eu olho esse dente, ó, ele tem uma extrusão de 0,9, foi aquela coroa que nós comentamos. Então, eu vou eliminar essa extrusão de cara, eu posso tanto mexer nas setas, quanto eu posso também fazer isso mexendo no cursor azul, tá? Eu vou zerar ele. Então, olha só o que eu vou finalizar. Eu vou finalizar com essa mordida aberta, para essa prótese ser trocada. E notem como o nivelamento gengival é melhor, ó, tá? Do que estava sendo feito quando eu mantinha, olha só, uma extrusão de 0,9, que é o que ele tinha me apresentado inicialmente. Então, eu vou tirar essa extrusão e vou pedir para o clínico reabilitar esse dente ao final do tratamento, tá? Zerei, ó. Na verdade, eu fiz o movimento de intrusão, mas eu não intruí o dente. Eu apenas removi uma extrusão desnecessária que estava sendo realizada aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. Você gosta do resultado dos IPRs nos posteriores? Fico sempre com receio de falta de contato final. A Karen pergunta. Karen, eu gosto, mas a gente tem que saber fazer de uma forma que respeite essa anatomia. Cada dente posterior tem uma anatomia diferente, né? É sempre importante a gente lembrar que a ponta, ela não entra no longo eixo. Ela entra sempre na perpendicular, né? Então, se você tá com uma caneta de alta rotação aqui na mão, ó, você não vai fazer assim com a sua caneta, você vai fazer assim e depois de vestibular para lingual, assim, tá? A ponta tem que ser bem fina. E eu sempre que faço o IPR, depois eu pego uma broca e eu faço a anatomia da coroa com aquela forma do equador, tá? Então, você fez o IPR, planificou, aí você vai e dá uma arredondada aqui e aqui para você conseguir. Então, se o IPR é de 0,5, como nós fizemos aqui, nós vamos fazer 0,4 e com uma broca a gente vai dar o acabamento, né, dessas bordas interproximais. E como que eu finalizo com uma lixa?
lixa diamantada, e você consegue, na pressão do dedo, não deixar essa face plana. Você arredonda ela e vai descendo para você construir a forma dessa borda interproximal, tá? Então, eu acho que só o IPR passando broca também não vai ficar bom. Disco posterior eu não utilizo, justamente por causa disso, para ele não planificar aquela face, porque os dentes posteriores não são planos, não são retos, são redondos. Então, a broca e a lixa, elas vão trabalhar bem melhor contigo na região posterior. Diferente dos incisivos, tá? Que aí os incisivos, o legal é você estabelecer um ponto de contato bem paralelo. Então, aqui na frente fica bom fazer com discos, tá? Então, essa é uma manha aí para vocês conseguirem desenhar melhor os contatos depois de um IPR posterior. Eu, para te falar bem a verdade, eu sou bem fã do IPR posterior, principalmente em casos que a gente tem pouca colaboração do paciente, porque você vira refém daquele paciente se ele não usa bem os alinhadores, tá? Ou os elásticos, e aí o tratamento não evolui, isso me dá um pouco de aflição. Feito esse lado ajustado, eu vou agora não movi o transverso, né? Eu vou virar para esse aqui e vocês notem, ó, nessa seta do mostrar original que eu tenho uma mudança muito irrelevante no segundo molar. Então, esse segundo molar eu vou tornar imóvel, porque ele vai me poupar um movimento que não vai trazer benefícios e ele vai também melhorar para mim a previsibilidade. Tá? A mesma coisa desse aqui, que ele não pode extruir, porque senão ele vai perder o nivelamento com o segundo. Então, assim, a gente vai limpando um pouco, né, o movimento da fase dos adicionais, tá? Então, olha, agora aqui, eu também não posso extruir tanto esse elemento, ó, 0,9, eu estou reduzindo movimentos que se tornaram desnecessários, tá? E talvez um pouquinho esse também, ó, zerando essas extrusões. Se nós tivéssemos com o TMA ligado, que é o Tooth Movement Assessment, né? Então, que é o TMA, avaliação do movimento dentário, vocês veriam que as bolinhas reduziam, tá? Elas vão reduzindo a quantidade de bolas de movimentos mais complexos. A gente está limpando os movimentos da face adicionais, removendo o que é desnecessário. Ok? A intrusão do segmento superior, ela dependeria também da gente avaliar um pouco o sorriso. Nesse caso, como eu ocultei a face, a gente não vai conseguir ver, mas eu vou manter e depois eu converso com a doutora se é possível que a gente faça esse ajuste, tá? Aqui, então, tá desnivelado, vamos melhorar essa questão. Esse aqui também, deixa eu ver que tem uma pergunta no chat. O Washington perguntou se eu vou pedir a cadeia elástica virtual 6,6 ou 3,3 no final. Eu vou pedir a cadeia por conta do IPR posterior, provavelmente a sua pergunta, né, Washington? Mas eu vou pedir a cadeia elástica 3,3 no final, tá? Eu não, dificilmente eu peço a 6,6. A 6,6, ela vai contrair o arco sempre na distal do canino, esses para frente, esses para trás. Tá bom? A não ser que você tenha já queixa de vários espaços aqui, pode ser feito pedido da cadeia 6,6. Mas, se você tem esses espaços aqui já residuais, eu prefiro ainda trabalhar com o IPR fake, porque ele vai preparar melhor aquele ponto de contato e não fazer a contração de todos os dentes ao mesmo tempo na distal do canino. Tá bom? A Fernanda perguntou se eu removo os attachments para pedir adicionais. Nem sempre, Fernanda. Se eu vejo que o movimento é irrelevante para um attachment diferente do que está ali, mesmo que fosse programado um otimizado, eu mantenho. Tem um estudo muito legal que saiu em 2021, se vocês quiserem depois, e me escrevam ali para ou no Instagram, ou me passem um e-mail que eu passo para vocês esse artigo, que compara os attachments convencionais com os otimizados. E eles falam que se você quiser usar os convencionais, você pode sem perda de resultado, desde que você saiba trabalhar com pequenas sobrecorreções, tá bom? Então, é sempre importante a gente pensar dessa forma. Vamos aqui, então, preparar esse arco. Então, aqui a gente fez a sobrecorreção do vertical, né? E o que a gente vai fazer em relação a esse lado? Ó, vejam que o superior, ele tá bem mais expandido do que o inferior. Então, agora vamos mexer nesse transverso, tá? Geralmente eu mexo no transverso antes.
mas aqui eu acabei fazendo o ajuste anterior-posterior por conta do IPR que eu queria aumentar. Mas, quando a gente olha essa arcada, ela tem uma certa assimetria e o paciente tem um bom periodonto, uma borda vala interessante, principalmente do lado esquerdo, que é o lado aqui que os dentes estão mais inclinados. Esse já tem uma recessão, mas eu acredito que seja até por conta da oclusão, porque ele não tem problema no periodonto, né? Mas esse aqui está muito inclinado para a lingual. Então, vamos fazer a correção desse lado que está mais assimétrico. A gente pega a ferramenta do arco, joga lá para cima, tá? Vamos só arrastar um pouquinho aqui para eu poder visualizar melhor com vocês. Então, eu gosto sempre que eu uso a ferramenta do arco, eu ligo a sobreposição. Vejam que esse lado tem pouca expansão e esse lado também. Então, eu vou tirar a simetria. Eu estou vendo que o lado esquerdo do paciente é pior, vamos dizer assim, né? Tá mais lingualizado. Então, eu vou puxar levemente esse lado, ó. Tá? Então, ó, pouquíssima expansão, na verdade eu estou tirando quase que uma contração que foi realizada, tá? Então, assim, olha, e aqui eu posso pedir a simetria dos arcos, olha como ele pulou um pouquinho mais aqui. E agora sim, feito isso, olha, eu vou pedir a coordenação do arco inferior para esse superior que eu acabei de arrumar, tá? E aí eu fico com uma forma mais interessante, ó, uma coordenação dos arcos. Se eu quiser exacerbar um pouco mais, lembrando que, por literatura, a expansão superior é menos previsível que a inferior, mas clinicamente eu não encontro nenhum colega que fala o contrário. Então, geralmente, eu deixo bem justo aqui, tá? A coordenação do arco inferior, e a gente vê e visualiza dessa forma. Notem que quando eu pedi a coordenação, ele pulou esse meu dente para cima, e eu vou lá e vou descer de novo, porque eu vou reabilitar esse elemento aqui depois com uma prótese, tá bom? Então, aqui, ó, já estou dando a coordenação dos arcos, vejam que aumentou um pouquinho o IPR também, quando eu parei esse dente. Eu vou jogar nessa fase de adicionais esse IPR maior para anterior, para me poupar um pouquinho aqui, ó, de trabalho, tá bom? Então, eu vou ter a mesma quantidade, eu compensei nos dois, mas eu removi esse aqui da distal do molar, tá bom? Esse lado não vai dar para eliminar, a não ser que eu jogue nos incisivos, eu vou continuar aqui com um pouco de distalização. Mas vejam que eu consigo reduzir a quantidade, o que pode interferir drasticamente no tempo, ok? Linha média, fizemos um pequeno desvio para a esquerda, que eu acredito que dê, porque esse é o lado maior da classe 2. Intrusão sobrecorrigida, então vertical, transverso corrigido, arco coordenado, também no transverso, antero-posterior corrigido, um pouco mais de PR para reduzir o tempo. Se eu tiver ancoragem esquelética, eu posso mudar o estagiamento. Essa questão aqui dos incisivos eu vou precisar escrever, então, a partir do estágio 1, proclinar coroas dos dentes anteriores superiores, melhorando o torque. Pausar o movimento destes dentes para fazer a retração anterior em segundo momento, tá? Então, primeiro ele vai corrigir o torque, depois ele pausa para poder fazer a retração no segundo momento, seguindo o movimento sequencial de distalização sequencial, tá? Essa é a recomendação que a gente vai falar para ele para fazer um alinhamento estético dos incisivos, tá bom? Lembrem-se, então, que na aba de estágios, a gente vai ter aquele desenho não só do foguetinho, mas com a antecipação das barras a partir do estágio 1 dos dentes anteriores. O que mais que nós vamos pedir aqui agora? Esse caso, ele é favorável para bite ramp, sim ou não?
A oclusão é muito fechada. Ah, deixa eu só corrigir o torque desse lado aqui que nós comentamos e ele continua ruim, ó. Como é que a gente vai visualizar a gradação desse torque? Eu vou tirar IPRs, eu vou tirar attachments, eu vou tirar o arco inferior e eu vou assumir a grade. Notem como é diferente a inclinação dessas coroas com essas. Então, para eu corrigir essa parte aqui, eu preciso aplicar torque nessas coroas, certo? E também, se for o caso, colocar um pouco de vestibularização, ó. Para conseguir igualar, ó, o torque do outro lado. Tá vendo, ó? Como é no início e como está no final, tá? Posso sobrecorrigir? Posso. E para conseguir esse efeito, não tenha dúvidas que precisaremos de attachments. Ah, foi demais. Volta um pouquinho, não tem problema, tá? Tudo que for excesso, eu fiz ali em bloco, né? E não era necessário, ó. Então, esses aqui eu posso deixar sem essa sobrecorreção, tá bom? Então, essa é uma forma da gente corrigir esse torque. Daí, perde a coordenação? Perde. Eu posso tanto fazer um leve inset, se eu não quero tanta sobrecorreção, ó, com uma rotação dessa mesial in, para não perder a linha, tá? Como eu poderia recoordenar também o arco inferior e expandir mais, que não é o caso. Tudo bem? O Carlos perguntou se pelo padrão do paciente nós poderíamos sobrecorrigir a extrusão dos prés. Podemos, sempre que a gente pensa num paciente mais horizontal, né, ou que tenha uma mordida profunda, nós podemos sim fazer essa sobrecorreção, finalizando com contatos vermelhos posteriores, tá bom? Aqui, então, a gente ainda vai arrumar os contatos posteriores. Então, vejam aqui que a gente corrigiu o torque, olha só a mudança de inclinação da coroa dos prés, nós inserimos os IPRs, né? E o inferior também tem um IPR aqui. Se nós quisermos manter esse IPR, deixa eu só girar um pouquinho esse canino, que ele ficou um pouco fora aqui. A gente até pode, mas provavelmente esse paciente tem um Bolton, tá? Ele tem um pouquinho de Bolton de excesso maxilar. Então, aqui o IPR superior se justifica, né? E o inferior, ele vai ser colocado só para a gente conseguir fazer a coordenação dos arcos. Se eu tirar o IPR inferior nesse momento, não quiser realizar, provavelmente eu também vou reduzir o IPR superior proporcionalmente, tá bom? Eu vou manter a princípio, porque eu não sei se a Neuza vai querer, mas se ela não quiser, a gente pode tirar. Até porque agora que eu tô vendo que tem uma mesialização. Vamos tirar essa mesialização, ó, e vamos ver o que acontece com os IPRs. Olha como eles vão reduzir. Tornar ele imóvel nesse momento. Opa, deixa eu tirar a sobreposição. Tornar imóvel. E aí ele... Opa, peraí, que ele vai ter que só atualizar. Só um minutinho. Em tese, tudo que nós fizemos, ele vai estar salvo. Vamos rezar que sim, para a gente não precisar começar de novo. Enquanto isso, eu vou lá no chat ver se vocês têm alguma dúvida. Não, tá tudo certo, tudo em dia aqui por enquanto. Deixa eu só abrir, gente, para a gente seguir com a nossa revisão. Então, vocês viram quanto tempo também a gente acaba gastando nos controles em 3D, né? Então, essa é uma grande crítica, muitas vezes, de quem tem volume, que acaba tendo que trabalhar pelo laboratório e não coloca o laboratório para trabalhar para você. Mas sempre que precisa um ajuste, é melhor fazer no 3D. A gente fez uma mudança de planejamento complexa, tá? Talvez essa fosse mais eficiente se a gente escrevesse, ok? Então, aqui eu estava só deixando esse dente sem movimento, ó. E aí, vejam como eu eliminei os IPRs inferiores, que para mim faz mais sentido. Não faz sentido eu fazer o IPR para mesializar o quadrante, tá bom? Então, aqui eu acho que ficaria de uma forma mais agradável. E como eu tenho um Bolton de excesso maxilar, ele se justifica uma leve classe 2, mesmo que o overjet fique justo, tá bom? Aqui o que eu faria mais, eu angularia um pouco esse incisivo, ó, jogaria essa raiz aqui para mesial, mesmo que desnivelasse as incisais, depois faria um ajuste aqui, porque a posição de raízes fica melhor e mais estável dessa forma. Ok? Algum comentário a mais que vocês queiram, uma dúvida sobre esse caso? Ah, vamos falar do contato dos prés, né, que nós comentamos. Então, nesse caso, nós podemos sim finalizar com contatos mais pesados em prés, tá? Porque a gente está trabalhando com uma sobrecorreção da extrusão,
né? Então, aqui tem contato na palatina, tem que corrigir o torque, ó. Vamos inverter esse torque, tá? E depois, quando a gente equilibra esses contatos, nós podemos avaliar se esses dentes estão intruindo, e aí você tira um pouco dessa intrusão para promover os vermelhos, ó. Tá bom? Então, a mesma coisa desse lado, tira a intrusão e promove um pouco de contato vermelho. Esse aqui não vai ser feito porque ele tinha uma prótese, lembra? Aqui? Então, esse aqui ele não vai conseguir fazer esse movimento. Então, ali, e os contatos dos incisivos, querendo, não querendo, se eu eliminar esse PR e esse aqui, eu elimino também esse contato pesado que ficou nos incisivos. Então, nesse caso, eu estou aceitando a discrepância de Bolton, tá? E eu vou finalizar sem a chave completa dos caninos. Se eu quiser fazer a chave completa, eu vou precisar fazer um IPR posterior, como estava sendo feito, mas aí o inferior para compensar as incisais. Tudo bem aqui? Então, essa é a forma como ficou. Vamos avaliar, tirar o contato de oclusão. Então, esse lado ainda tem uma boa guia do canino, no meu ponto de vista, tá? E nesse lado aqui, também ele vai conseguir fazer a guia, né, do canino, tá? Com uma leve, ainda tem uma leve desoclusão no canino. Vamos ver se esse lado a gente não pode descer um pouco esse canino, ó. Podemos, né? Vamos tirar essa intrusão excessiva, né? E lembrar que desse lado estamos sobrecorrigindo a intrusão dos incisivos por conta da mordida profunda, tá? Mas aqui dá para eliminar, para não ficar com a linha do canino muito alta em relação aos pré-molares. Tá bom? Uma questão bem importante, quando a gente ativa o 3D e vocês veem dois recursos no incisivo, quer dizer que eles estão entrando em tempos diferentes, porque eles não têm espaço para coexistir. Então, notem que o Power Read ele funciona até o estágio 20 e pouco, depois entra o attachment. Não gosto muito disso. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu tiraria o Power Read desses laterais, aqui, e colocaria já, deixaria só os attachments entrando no estágio 1. Isso eu preciso pedir, tá bom? Então, adicionar attachments de 1.2 e 2.2 no estágio 1. Que já é adicionais, e deixo os power reads para esses incisivos. Como eles intruem, não tem problema nenhum de adaptação aqui. O Washington falou do byte ramp, né? Eu até cheguei a comentar, eu acho que seria útil, mas como ele tem uma classe 2.2, eu não usaria nos incisivos, tá? Então, eu colocaria os byte ramps nos caninos. Seria aqui a melhor posição para a gente usar os bytes. Então, eu, quando coloco como se fossem attachments, eu utilizo um attachment de 4 e eu deixo ele o mais gordinho possível. Muito interessante que a gente pode também fazer dessa situação é ligar os contatos oclusais iniciais, quando vocês fazem isso, para entender aonde é que toca o antagonista, ó, inicialmente, tá? E aí você posiciona ele mais ou menos onde está batendo ali para você conseguir ter um efeito ali de bite ramp, ok? Porque nada mais é do que uma rampa realmente aqui nos caninos, tá? Olha ali, para você bater de um lado e de outro. Tudo bem? Priscila Burer perguntou, os segundos molares não ficam com contatos pesados, por quê? Porque eu não sobrestruí, os segundos molares eu não gosto muito de sobrestruir para não ter um descontrole da mordida aberta, tá bom? Então, eu nunca deixo eles vermelhos, mas vocês, é minha sugestão para vocês não deixá-los em contato vermelho. Esse aqui que não ficou, só vermelho agora, podemos fazer uma leve extrusãozinha só para manter, marcar ele em vermelho. Tá bom? Contatos equilibrados, torques corretos de dentes posteriores. Vamos ver se tem mais alguma dúvida ou se a gente pode enviar esse caso. A Joyce perguntou do byte, é isso mesmo, eu coloco esse attachment no canino para ele virar um byte, você não precisa preencher ele de resina. Nesse caso, a gente só vai agradecer o técnico e vai enviar, tá? Eu não vou fazer o live update, porque como eu escrevi sobre estagiamento aqui e entrada de attachments no estágio diferente, eu não consigo fazer isso pelo 3D, tá bom? Então, vou enviar, e aí
vamos deixar como está os contatos em vermelhos, porque eles foram propositais. Ok? Vira o tempo que a gente gastou na revisão desse setup, né? Agora, então, a nossa proposta, nós vamos agora fazer uma revisão de um setup no Self. O Self hoje, que são os alinhadores da Adtech, nós trabalhamos com os mesmos recursos que nós temos, né, em outros sistemas, tem Byte, tem auxiliar de PowerArm, tem Attachment, mas a gente não vai trabalhar hoje nas ferramentas em 3D. Tá? Então, muito importante sempre lembrar o caminho, né? Quando a gente tem lá a nossa página do Self, a plataforma Self, vocês têm acesso, vocês adicionam ali o paciente, e esse paciente também vai seguir uma timeline, então, pacientes, pendências da clínica, setup em desenvolvimento, quando ele está disponível para aprovação, e depois que ele é aprovado, ele vem parar aqui. Vocês têm como fazer também, né? Nesses registros, nós temos como fazer o filtro para procurar um setup, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pacientes, ver registros, e vocês visualizam por status cada caso também, para depois poder abrir, né, esse setup e fazer também o acompanhamento na consulta do paciente, tá? Então, a plataforma do Self é muito semelhante, tem as mesmas funcionalidades, e nós vamos entrar aqui para fazer uma revisão de um setup. Deixei um setup aberto aqui para vocês, com o Clean Viewer, que é o software da Self. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. A Liliana perguntou se o Self seria para casos de baixa e média complexidade. Liliana, eu não vejo assim, tá? Hoje, eu acho que essa questão da complexidade do caso, ela é definida não pelo tipo do aparelho, ela vai ser definida pelo perfil do doutor. Se você é uma dentista que trata todos os tipos de maloclusão com alinhadores, qualquer alinhador vai te atender. Essa é uma proposta bem interessante que a gente tem trabalhado e que tem dado excelentes resultados. Eu vejo que isso vai mais para o perfil do colega. Tem colega que só trata casos simples com alinhadores, seja ele qual é, tá? Porque ainda não tem segurança, ainda não tem a malícia do setup. Então, muitas vezes escolhe os casos mais simples para fazer com alinhador. Então, poderia ser isso com Invisalign ou Selfie, tá? E aí segue-se a mesma linha. Hoje a gente tem tratado, independente da complexidade da maloclusão, a gente tem oferecido para os nossos pacientes aqui na clínica tanto alinhadores Invisalign quanto Selfie. A gente deixa a cargo do paciente fazer essa escolha. Eu falei um pouquinho no último webinar sobre algumas diferenças do alinhador Selfie, né? Quem não assistiu, volta na plataforma que o replay está lá disponível de forma gratuita para vocês assistirem. Mas como ele tem certas diferenças em relação ao material, o alinhador, há situações que eu hoje indico mais o Selfie do que Invisalign, e tem indicações que eu indico mais Invisalign do que Selfie. Aquela pergunta do paciente, se você fosse eu, qual você escolheria? Tá? E aí eu aponto as vantagens em relação à maloclusão. Então, de forma bem imparcial e despretensiosa. Tá bom? A Fernanda colocou que não entendeu porque eu preferi colocar o bite no canino e não nos incisivos. Porque se eu colocasse nos incisivos naquele caso, lembra que era uma classe 2.2? Se eu usar um bite no incisivo, o que vai acontecer com esse torque, Fernanda? Lembra daquelas aulas do Chris Chang? A batida aqui do incisivo vai tender a dar um giro no meu incisivo e vai piorar o torque, vai dificultar o uso, a correção do torque do incisivo, como se fosse o efeito do gancho no canino, tá? São forças no incisivo que vão levando ele sempre mais para a lingual, por isso que eu preferi colocar no canino, ok? Então, vamos fazer aqui, nós temos aqui desse lado, né, as fotos do paciente também, né, as fotos clínicas, os registros, o que for necessário você pode inserir aqui. Nesse caso, a paciente apresenta um implante aqui do lado esquerdo, então esse dente sinalizado como não mover, vocês veem ele em cinza e ele vai ficar parado do início ao fim do tratamento. Nas visualizações, nós conseguimos ver também só as individuais e a composta, podemos também ocultar as imagens, né, aqui do paciente, e podemos também utilizar a grade numa vista simples, né? Então, o que eu sempre uso muito a grade, que eu particularmente gosto, é essa visão que eu tiro o inferior, né? E a gente dá o zoom nessa arcada para podermos visualizar melhor a linha do sorriso e a gradação dos dentes posteriores, tá? Então, também é possível fazermos essa observação com a grade.
Aqui também é possível remover e colocar os attachments, lembrando que o padrão do Selfie, por ser um alinhador, um copoliéster com memória elástica, porém com uma menor maciez, é um alinhador que tem uma sensação menos mole, o alinhador, tá? Então ele necessita de attachments menores, muitas vezes, e ele tem por si só uma melhor retentividade nas coroas, mesmo que coroas mais curtas, por abraçar essa região aqui mais retentiva das cervicais, tá bom? Então, notem que o aspecto dos attachments já é um attachment menor também, e ele sempre vai ser voltado mais para incisal e terço médios, dificilmente vão colocar, posicionar ele muito cervical, a não ser que a oclusão não bata. Tá? Então, voltados para extrusão, retenção, angulação e giro, ele vai mudando a forma oblíqua. Quando é um dente anterior, vocês acabam pedindo, pode-se usar um vertical ou horizontal ou um convencional deles, que o protocolo do Attachment Self é esse aqui, que ele tem um biselzinho na cervical e um arredondado na incisal oclusal, tá? Então, aqui só fazendo o ajuste, quando nós temos... O Selfie também tem a construção de bite ramps. Eu gosto bastante da estabilidade desse bite ramp. Eu vou dizer para vocês que eu, como paciente, já usei os 2 bites das 2 marcas. E por o alinhador ser menos macio, esse platô aqui, ele é mais longo também no Selfie, ele dá uma estabilidade mais interessante para fazer a desoclusão. Então, por exemplo, pacientes hoje que apresentam parafunção, excesso de bruxismo noturno ou até um apertamento, eu tenho gostado bastante de indicar esse tipo de alinhador por conta do material ser um pouquinho menos macio, tá? Então, ele fazer menos estímulo da propriocepção muscular do paciente, tá bom? Então, vamos ver a correção. Quando a gente observa essa maloclusão, né, já é um caso que tem um apinhamento, a paciente, esse lado aqui já tem um implante no pré-molar, né? A perda do molar, que virou um pré-molar, vamos dizer assim, então uma relação já bem difícil, já tem esse lado estabelecido numa classe 2 completa, mas sem overjet, né? Então, toda uma questão aí de um paciente adulto. Então, para pacientes assim, muitas vezes o menos é mais, então a proposta de tratamento que foi conversada foi fazer uma correção de alinhamento, devolvendo, né, a função mastigatória, soltando um pouco esses arcos, mas sem fazer a correção sagital do caso, sem fazer a correção anterior-posterior, tá? Então, o setup que veio foi esse, e aí a gente vai fazer agora essas mudanças. Então, quando eu olho aqui inicial, já é um caso que a gente estabiliza os molares, vejam aqui, usando a ferramenta da sobreposição, que os molares não são movimentados, e nem o premolar, que é o implante, tá? Então, ó, os molares parados, é feita a expansão a partir de prés, né? O alinhamento dos incisivos se utilizando um platô de desoclusão, né? Para a gente conseguir fazer a soltura, vamos dizer assim, dessas arcadas sem traumas. E aí, um alinhamento. Nesse caso, a gente consegue visualizar que foi utilizado o IPR. Vou ligar aqui o IPR, desculpa, tinha apagado ele. Como é que a gente visualiza o IPR nesse caso? Nós temos o IPR marcado no último estágio, no total de cada interproximal, tá? Vocês veem aqui a sinalização, a leitura desse IPR total. Quando nós colocamos no início, a gente não vê os IPRs que são programados. Quando nós soltamos o play, ele vai dando estágio a estágio a quantidade de PR que você precisa fazer naquele alinhador, tá? Notem que nesse total de 0,3, eu tenho 2 momentos de PR que são realizados, olha. Primeiro, ele pede para mim o IPR de 0,2, antes do 9º alinhador, e posteriormente ele ainda me pede o IPR de 0,1 antes do alinhador número 15. Então, o setup, ele determina os IPRs parciais também aqui no Self. Isso tudo a gente tem também nessa ficha, que a gente pode mandar direto para a impressora para fazer o acompanhamento dos IPRs. Então, vejam que lugares que tem que tem 0,3 de IPR aqui nesse planejamento, ó, nós temos eles realizados em 2 etapas.
etapas, tá? Então, esse relatório também é bem interessante, que a gente consegue ver e mandar para a impressora essa quantidade parcial por etapa do IPR. Ok? Então, aqui, o que que eu melhoraria nesse caso? Eu não vou ter a pretensão de corrigir molares nem a relação de canino, mas eu preciso dar uma condição melhor para a paciente, fazer um destravamento dessa oclusão. À medida que ele expande, vejam que há várias formas de expandirmos os dentes. Nesse caso, ele expande com vestibularização de coroa, eu acho interessante, mas nesse caso eu pediria um pouquinho mais de torque vestibular de raiz. Vejam a gradação desse sorriso, como nós temos aqui, ó, vou tirar o inferior, vou dar um pouquinho mais de zoom. O meu zoom eu tô com sem mouse, então eu faço assim no meu trackpad e eu perco um pouco o meu controle, que eu sou descoordenada, desculpa. Mas olha aqui como falta um pouquinho de gradação nesse sorriso no início. No final já temos uma melhora, mas eu vejo a inclinação desses dentes diferente. Então, eu faria um pouquinho de torque lingual nesse pré e vestibular, torque vestibular de raiz nesse, certo? Aqui é a mesma coisa, olha como a coroa finaliza vestibularizada. Então, eu faria um pouquinho de torque vestibular de raiz e lingual de coroa nesse dente. Tá bom? Então, essa quantidade, são esses os movimentos que a gente vai precisar escrever para o técnico guiando a correção desse setup, tá? Então, o que mais que a gente pode visualizar aqui? Dessa parte, eu acho que só os incisivos estão bem, vamos visualizar no inferior. Quando nós olhamos o inferior, nós temos aqui um posicionamento bem difícil das raízes, né? Pela panorâmica também nós podemos tirar essa prova aqui, que as raízes são dilaceradas, né? Então, é uma dificuldade que a gente vai ter aqui em posicionar essas coroas. Mas para posicionar melhor, eu faria uma angulação dessa raiz para distal, certo? Mantendo a coroa onde está. Obviamente que essa mesial vai descer quando eu fizer essa angulação, tá? E depois a gente vai ter que acertar isso com uma cosmética. Olhem só a intrusão do segmento anterior com retenção, com ancoragem aqui na região posterior para que a gente consiga fazer esse movimento. Então, é o mesmo que a gente utiliza em todos os sistemas de alinhadores. Intruiu o anterior, ancorou no posterior. Tá? E esse lado aqui é bem interessante, que como ele não vai ser movido, ele serve de ancoragem não só no implante, mas também nesse outro molar que vai ser feito um attachment, tá? Então, o que eu faria de correção nesse caso são basicamente as correções de torque, para a gente não finalizar com essas coroas abertas, e aqui a angulação desse dente. Deixa eu ver qual que esse dente é. Ela tem ausência de um incisivo, já é um caso bastante mutilado, difícil de tratar, né? Mas esse aqui provavelmente seja o 31, né? Pelo posicionamento dele. Ah, não, não tem ausência de um incisivo, desculpa, tem ausência de um molar, né? E esse mesializou, e aí esse incisivo parece um canino, mas não é, tá bom? Dúvidas em relação a isso? Agora eu vou fazer a escrita das mudanças para que a gente consiga se comunicar bem com esse técnico, tá? Aqui já tem o byte e nesse caso estão entrando todos os attachments no alinhador 1. Se eu quiser mudar, eu posso. Ah, não mostrei para vocês aqui a aba de estágios, como ela é. Eu posso correr aqui para ver o movimento das abas, ó, inferior em movimento sequencial, e o superior tem alguns dentes que estão movendo mais rápidos, com menos movimentos, e eles já param para fazer ancoragem, tá? Eu gosto dessa proposta de, às vezes, movimentar os dentes e paralisar, dependendo do que você está fazendo na região anterior, para você ancorar no sentido sagital esses dentes. Como eu estou fazendo essa retração, os pré-molares expandem de um lado e param para que a gente possa fazer a retração dos anteriores, ok? Então, agora, como a gente vai realizar essas mudanças? Vamos lá na aba do Selfie. Eu vou entrar aqui, desculpa, não é essa, deixa eu achar qual é a aba que eu estava aqui. Eu vou clicar no lápis e aprovar o pedido, eu digo não, tá bom? Então, quando eu vou escrever aqui, o que é que eu vou dizer para eles? Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Sinalizem para mim se vocês estão vendo a caixa escrita descreva os ajustes necessários ou se vocês ficaram paralisados na minha outra aba. Tá vendo? Tá joia. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada, Joyce. Então, vamos aqui, ó.
Então, se eu quiser entrar naquela outra aba, eu clico aqui na lateral e eu visualizo quais são os dentes. Então, eu vou pedir torque vestibular de raiz. Vamos só ver na foto se o periodonto permite, tá? Aqui, ó, permite. Torque vestibular de raiz no dente 15, tá? E aqui também vou colocar no 24 um pouquinho, ó. Olha o periodonto aqui, ó, borda vala, tá bom? Canino também, para não finalizar com essa abertura da ponta do canino. Então, eu vou pedir fazer torque vestibular de raiz em 15, 23 e 24. Agora eu posso colocar em graus ou eu posso usar como referência alguns dentes laterais. Para ajustar a gradação de torque no sorriso na vista anterior. Tomar como referência, eu não sei quantos graus que isso significa, mas eu vou tomar como referência os dentes 14 e 25 no estágio final, tá? Então, eu disse o que eu quero, para que eu quero e o quanto que eu quero para ele realizar isso para mim, ok? O que mais que nós falamos? Angular, angular a raiz de 31 para distal. Vamos voltar lá para conferir. Ah, não, desculpa, era para mesial, já ia errar a instrução, tá? Para mesial, desculpa. Até que fique paralela com a raiz de 41 na vista anterior. Pronto. Então, eu disse o que eu quero, quanto que eu quero e como que eu estou enxergando isso, ok? Vamos ver mais o que a gente vai mudar nesse setup. Se eu quisesse pedir cadeia elástica, porque eu estou aplicando IPR, vocês concordam? Eu poderia, mas sempre lembrar que como selfie nós pagamos por alinhador, nós não precisamos pedir muitas vezes 3 jogos de cadeia elástica. Eu posso pedir só um par para fazer já, deixar isso como uma alternativa. Então, se eu quiser fazer isso já, fazer um par de cadeia elástica ao final do tratamento, tá? Então, eu vou pagar só 2 alinhadores a mais, um em cima e um embaixo. Lembrando que se você não quiser fazer isso agora, quando os alinhadores estiverem em produção, como nós recebemos eles de trimestre, antes de confeccionar a última fase, a gente pode pedir para ele adicionar cadeia elástica antes de fabricar. Então, chama-se ajuste de fase. Eu não pedi, mas eu quero. Então, eu vou lá e peço para ele acrescentar, e quando eu receber os alinhadores do último trimestre, isso já vem junto, tá? Se você não quiser se antecipar e pedir para já gerar um custo adicional antes. Vamos ver o que mais que a gente vai precisar nesse setup. Eu acho que nada muito mais, o restante para mim ficou bom, né? Vocês veem como a coordenação está adequada aqui, né? Ele entrega já um arco bonitinho, faria só essa angulação, tá bom? Não vou mexer nada em attachments, porque os attachments já estão adequados para fazer essas retenções, isso aqui é protocolo, sempre que intrui vem attachment de retenção aqui. E as coroas dessa paciente já tem uma certa perda, né? Assim, tem um problema periodontal. Então, elas já vão ter um pouco mais de retenção por virem alongadas. Ok? O Carlos Antunes colocou, a raiz deve ir para distal mesmo, não, e não mesial. Não, deixa eu ver, Carlos, se eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não, porque ela parece ter uma dilaceração aqui para distal, ó. Então, é mesial, né? É isso mesmo. É que fica estranho aqui, porque parece que esse dente aqui não é o 31, né? Ele tá, parece que só tem 3 incisivos, tá? Eu também me enganei quando eu olhei ali. Beleza. É isso então, as mudanças do setup a gente vai realizar por escrito e nesse momento seriam essas, tá? Lembrando que vocês conseguem ajustar também a velocidade aqui para visualizar o setup, ó. Você pode ver em movimentos mais rápidos, eu gosto para ver a dinâmica do movimento. Aqui no menu a gente pode ligar o auto looping, então quando você dá o play, ele fica correndo o setup para você ir analisando.
Nós podemos manter as fotos aqui na lateral para comparar. Muitas vezes o virtual não corresponde ao clínico, então é muito importante ver os términos cervicais, as recessões gengivais, até se bate a oclusão, aquele velho conceito de olhar antes, né, da gente iniciar as mudanças, tá bom? Ah, e uma tabela que a gente acabou não utilizando, mas é interessante vocês conhecerem a tabela de movimentos aqui. Ele vai dando movimentos da fase, então cada alinhador ele vai te dizendo o que é realizado. Então isso é interessante para a gente também analisar e fazer as mudanças, pedindo para realizar mais ou menos, porque aqui ele quantifica por estágio quanto foi feito, tá bom? É isso, então, quando nós formos fazer essas mudanças, então eu pego todas essas frases, também vamos fazer um obrigada aqui, e aí a gente clica em OK para fazer as modificações desse setup, tá? Eu vou tirar só essa aqui, porque eu tenho a possibilidade de fazer o ajuste de fase, então eu não vou querer pagar um alinhador nesse momento. Isso tudo eu vou enviar, ó, coloquei OK, ele já entra, sucesso, operação realizada, aquele setup não está mais aqui, e ele vai lá no meu dashboard para setup em desenvolvimento, tá bom? Então, aqui, ó, aprovação recusada, aguardando um novo planejamento. Assim que chegar, eu posso revisar novamente para ver se eu posso aprovar. Tudo bem aqui, então? Então, agora a gente vem finalizando a nossa aula de hoje. Lembrando vocês, deixa eu só colocar aqui, acho que eu estou na página errada. Aqui. Lembrando vocês que esse nosso webinar vai ficar lá no nosso site, na aba de replays. Todos os cursos que vocês quiserem comprar para 2023, associados, afiliados a Bralo e nossos alunos têm 10% de desconto. Entrem depois para ver. A Camila ainda não disponibilizou a agenda de 23, mas logo vai para o ar agora em dezembro. A gente vai ter toda a cadeia de cursos Invisalign e Self para vocês fazerem. Ano que vem tem também os cursos de área conexa, restaurativo, fotografia, DTM, tudo isso a gente vai já estar lançando para vocês aí para o primeiro quarter, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos e eu espero que vocês tenham um excelente final de ano. Eu agradeço imensamente a companhia, não só de hoje, mas do ano todo, né? A gente tem esse webinar semanal da Timoana e a frequência de vocês são, assim, cativos. Eu agradeço muito, muito, muito a confiança e o carinho de todos vocês. Eu desejo boas festas a todos e que nos encontremos novamente o ano que vem para a gente estudar um pouquinho mais junto, tá? De coração, um beijo para vocês e logo nos vemos de novo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.